Graça e paz, amada igreja. Amém. Obrigado ao Chux pela oração. E que bom que nós estamos numa nova fase, né? Nós estamos voltando para uma fase do normal, mas um novo normal, né? Com todos os cuidados que nós aprendemos no início, e que esses cuidados também continuem prevalecendo, as cautelas, e tem alguns recados aqui que foram passados. Depois, qualquer coisa, a gente vai reforçando, como diz o Chux. Mas aqui estamos para trazer a mensagem que Deus colocou no meu coração, e eu preciso que, desde manhã eu já orei, desde o momento da preparação a gente ora, mas hoje de manhã eu orei, que o Senhor me faça um instrumento dessas palavras, que é uma responsabilidade muito grande. E nós começamos já o culto, e mais uma vez, o Espírito Santo, amados, prepara o culto, a todo instante. Porque os louvores que foram cantados, pelo menos dois ou um deles, e os dois deles, e mais um ainda que vai ser cantado e não foi programado, e eu não preparei a mensagem baseado nos louvores, estão falando de misericórdia. E hoje eu não vim falar de misericórdia, mas eu vim falar de algo próximo de misericórdia. Próximo, porque a misericórdia é do Senhor. Nós precisamos ter as nossas. Nós precisamos, mas a misericórdia maior é do Senhor. No início, né, do culto foi lido um salmo, Salmo 37. Vocês acompanharam a leitura. E esse salmo, ele inclusive foi o primeiro contato da minha pessoa quando eu peguei uma Bíblia para ler. A gente tinha Bíblia em casa, porque eu venho de uma família católica. Nós tínhamos a Bíblia em casa, mas a gente não tinha o hábito de folhear a Bíblia. A gente tinha o folhetinho lá da missa, a gente ficava acompanhando aquele folhetinho, a mensagem do padre, e pronto, a gente fazia o nosso dia, mas a gente não tinha acesso à palavra. Né? Não é que não tínhamos o hábito de ter acesso à palavra, né? Nós não tínhamos o estímulo, né? Não éramos estimulados. E eu fui estimulado, e o Salmo 37 foi o meu primeiro contato com uma leitura e a interpretação. Ali houve um momento que eu me libertei. Eu me libertei de um pensamento, de uma situação que o inimigo estava se aproveitando de mim. E eu me libertei lendo isso, porque lá está bem claro, né? Não se aborreça, ele está falando lá. Não se aborreça por causa dos malfeitores. Para a gente não se aborrecer. Falei, como é isso, né? Os malfeitores. Quando comecei a ler em malfeitores, veio tanta coisa na minha mente, tantos malfeitores que estavam atrapalhando, tantas coisas, tantos fantasmas na minha cabeça. Falei assim, será que esses são os malfeitores que estão me atrapalhando, né? E aí vem, não tem invejas, não se indigne com nada, confia no Senhor, ponto. Confia no Senhor, né? E alimenta-te da verdade. Eu falei, puxa vida, onde que está a verdade? Aí fui lá procurar o que a verdade era. A palavra. Alimentar-se da palavra. Eu falei, então eu estou fazendo isso. E Deus começou a falar comigo. E ali foi um momento onde eu realmente entendi que todo o mal que tinha acontecido no meu passado foi a falta de Deus. A falta de Deus em algum momento da minha vida. Eu tinha Deus, eu acreditava em Deus, sabia que Deus podia fazer todas as coisas, mas era um Deus assim, era um momento superficial. O contato com Deus era só 1 hora na missa, o resto era pela minha conta, né? Aprendi com os pais que não deve falar palavrão, que não deve maltratar o amigo, mais o catecismo, aquela coisa toda que a gente vai aprendendo, mas
Esse foi o maior contato, e foi o primeiro. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque a partir daí a minha vida transformou. E a partir daí outros caminhos, outras palavras foram tocando. E assim foi. E aqui ainda, num versículo que me chamou a atenção, dizia assim: rir-se-á dele o Senhor. Quer dizer, do meu inimigo, o Senhor vai rir. Não sou eu quem teria que fazer justiça. O Senhor vai fazer a justiça necessária, né? E aí, pois assim foi, e hoje estou aqui. O salmo, então, que lemos no início do culto, nos diz que se estivermos fazendo o que é correto, e infelizmente, amados, o que é correto está aqui, ó. Não está no que a gente escuta, está aqui. Tudo escrito nesse manual. Esse é o manual das leis que temos que seguir. E Deus será nosso juiz, não somos nós. E tratará os nossos inimigos no tempo certo, pois a vingança só pertence a Ele. E muitas vezes a gente quer vingar nós mesmos das coisas. Nós sabemos que cada um, inclusive, não podemos esquecer, cada um colhe o que planta. Isso é um ditado popular, mas está escrito aqui na Bíblia também. É uma forma mais simples de explicar que todo mundo colhe aquilo que planta. Então, os nossos pecados, os nossos erros, nós temos que assumir as nossas escolhas, boas ou ruins. Mas Jesus disse que devemos orar, e aqui parece que Jesus está falando e a gente fica... Não, acho que Jesus... É difícil o que Jesus está pedindo. Ele fala assim, ó... Nós devemos orar por aqueles que nos ofendem, ao invés de ficarmos com raivas dele. Olha que prática difícil. Amados, e isso está escrito em Mateus 5, 43 ao 48. Se quiserem abrir, podem abrir. Porque o Carlos não veio falar aquilo que é da minha cabeça e do meu coração, veio falar o que está na palavra. Você que está em casa também, abre aí, Mateus 5, 43, 48. Diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Jesus, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Por quê? Ele acredita que o mal ainda pode se converter, ele acredita que o injusto ainda pode se converter. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa você vai ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Aqueles irmãos mais chegados, né? A gente só sauda os mais chegados, ou ficam mais próximos? O que nós estamos fazendo demais? Os gentis não fazem as mesmas coisas? Os gentios, né? Não é gentios, gentis. Os gentios não fazem as mesmas coisas? Portanto, sede vós perfeitos, porque é perfeito o vosso Pai Celeste. Olha, é uma passagem muito difícil, complexa. Porque aqui ela fala, né? E que nós devemos amar os vossos inimigos, mas também orar pelos que vos perseguem. E nós temos pessoas que nos perseguem de qual forma? Perseguem em pensamento, em atitudes, em palavras, maltratam ou não, ou ignoram, cometem algumas falhas e ignoram a gente. E pode ter até irmão da igreja fazendo isso com a gente. Mas Jesus fala,
Orai por eles. Devemos pedir que o Senhor tenha misericórdia, inclusive daqueles que nos prejudicaram ou ainda nos prejudicam, pois eles estão cegos espiritualmente. E pode ter até irmão cego espiritualmente. Pode ter até cristão cego espiritualmente, que não está conseguindo enxergar a mensagem. Quando agimos assim, estamos fazendo o bem para nós mesmos, sabiam? Nós estamos alimentando, porque a gente não precisa se aproximar dessa pessoa que está fazendo mal. A gente não precisa chegar próximo, porque a gente só ignora também. Se eu estou sendo ignorado, eu vou ignorar também. E a gente acha que está fazendo bem para nós mesmos. Só que a gente esquece que o perdão nos liberta de uma prisão na alma e melhora a nossa vida. Mas se ficarmos aborrecidos e desejarmos vingança, isso afetará o nosso dia a dia de uma forma extremamente negativa. Se você tem agido dessa maneira e sente alguma tristeza no coração, ou até ódio, só de pensar nessas pessoas ou na outra pessoa, devemos buscar a Deus e pedir para Ele que nos livre desse sentimento, que nos livre desse desejo de prejudicar não somente a nós mesmos, como também as pessoas ao nosso redor. Abram a Bíblia em Hebreus 12, 14 e 15. Já que ele é um manual de orientações, vamos ver o que fala lá, Hebreus. Essa Bíblia é o manual das nossas instruções, é o manual dos nossos passos, é o manual de como devemos andar. Diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Então tem duas recomendações, para nós nos esforçarmos a viver em paz e também sendo santo. Hoje nós tivemos aula na escola dominical, diz que a santidade nós temos que ter, mas eu acho que nós temos que buscar a santidade dia a dia, porque nós somos pecadores, nós falhamos, nós erramos, por isso que tem misericórdia do Senhor quando a gente pede perdão para Deus. Sem santidade, ninguém vai ver a Deus. Então, ninguém está blindado aqui, gente. Se nós não buscarmos todo dia a santidade, nós não estamos blindados. Entendam isso, crianças, jovens, adultos e idosos. Não adianta, se nós não formos buscar a santidade, nós não temos o Senhor. Não é porque nós estamos convertidos ou batizados que estamos blindados, não. É todo dia nós erramos e todo dia nós carecemos de pedir perdão. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Está escrito aqui. Cuidar também do outro. Irmão, irmã, vizinho, vizinha, você não pode agir dessa forma. Nós temos que também cuidar das pessoas que erraram. Que nenhuma raiz de amargura brote. Bom, aqui ele está falando que nenhuma brote, mas já brotou, gente. O que eu faço agora? Já brotou uma amargura no meu coração. Já está causando perturbação na minha cabeça. E contamina a muitos outros. Contaminam outras pessoas que me rodeiam. Contaminam os meus vizinhos, os meus filhos, os meus irmãos, os meus pais, os meus avós. Contaminam a todos, porque a gente começa a expelir veneno. Porque faz assim, porque faz assado, porque faz desse jeito, porque agiu dessa forma. Quando alimentamos a raiva, acabamos descontando nas pessoas que não tem nada a ver com isso. Podemos estar infelizes por causa de alguma ferida, inclusive do passado.
e descontamos às vezes no cônjuge, nos filhos e nas pessoas que nós amamos. Claro que depois se arrependem e tentam consertar o erro, mas geralmente leva tempo para voltar a ser como antes, ou não volta mais como ser antes. Não volta. Por que tem cicatrizes? Nós vamos falar mais à frente. Por isso é tão importante buscar o Senhor, para que Ele cure os nossos corações, não só o meu, que está com amargura, segurando coisas más, como também o coração do outro. E nos livre de todo o mal. Deus está sempre disposto, como nós cantamos o hino, as misericórdias se renovam a cada manhã. Deus está disposto sempre a perdoar os nossos pecados. E Ele espera que façamos os mesmos também com os outros, sabiam? Deus está aberto para ouvir as nossas orações e pedir perdão pelos nossos pecados. Mas Ele também espera que nós façamos isso com os outros. Por isso, quando escolhemos perdoar, os nossos sentimentos e emoções com a outra pessoa não irão mudar imediatamente. Mas creia que se fizermos a nossa parte, Deus vai fazer a dele. Então, pedir perdão é uma atitude do cristão. O perdão não faz com que a outra pessoa esteja certa. Não é quando você vai pedir perdão, a outra pessoa vai entender que está certa. Não. E nem precisa se preocupar com o que a pessoa pensa, não. Mas faz com que você fique livre dessa perturbação, livre dessa perseguição. Quando alguém nos perdoa de uma ofensa que causamos, é realmente um alívio. Vocês concordam com isso? Mas quando a matéria, que agora entra a pregação, é liberar perdão para um ofensor, a história fica difícil. Fica muito difícil. Portanto, hoje, o que Deus trouxe no meu coração é: leve a mensagem que o irmão, que as pessoas, que o cristão deve aprender a liberar perdão. E Deus nos ordena que perdoemos as ofensas uns dos outros. Olha só, está lá escrito em Marcos 11, 25 a 26. E Jesus nos ensina, né? Mais uma vez, podem abrir lá, Marcos 11, 25 e 26. E pode gravar isso, grifa lá na sua Bíblia, que é importante. Porque este é o nosso manual. Bom, está lá. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas ou as vossas transgressões. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. É uma condição. Deus e Jesus está colocando para nós uma condição. Ah, você quer que as misericórdias do Senhor? Que bom. Mas se você não perdoar o seu irmão, Deus não vai perdoar a sua. Deus não vai perdoar você. Repare que Jesus apresenta o perdão de Deus para nós como o quê? Condição. Se perdoarmos aos outros, seremos perdoados por Deus também. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. Aproveitem e abrem também Lucas 17. E é interessante porque nós vamos lembrar de outra passagem, mas não vamos precisar abrir, mas Lucas 17, 3 e 4.
Lucas, capítulo 17, versículos de 3 e 4. Acautelai-vos, ou seja, tomem cuidado. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e vier 7 vezes, ou 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então, perdão é uma ordem. Claro que nós vamos lembrar, inclusive, de Pedro perguntando, mas eu tenho que perdoar 7 vezes? Aí ainda Jesus fala, não se preocupe que não é 7, não. É 70 vezes 7. A carga de Jesus foi maior. E nós estamos vivendo a era de Jesus. É a nossa carga maior. 70 vezes 7. Ou 7 vezes 70, qualquer conta que você queira que faz, não vai alterar. Então, perdão não é uma opção, gente. É uma ordem. Em grego, perdoar significa remir, liberar ou cancelar uma obrigação. Por isso, por muitas vezes, essa palavra foi usada na Bíblia, inclusive no sentido de perdoar débitos financeiros, por exemplo. Mas seja no caso de dívidas, pode ser também no caso de ofensas pessoais, trapaças, traições. Mas perdoar nunca é fácil. O grande desafio imposto, então, é como fazer para perdoar alguém. Desentendimentos, brigas, separações, mágoas, acontece com muita frequência, se não acontecer todos os dias, pela falta de perdão. O perdão só existe porque todos nós cometemos erro. E sem o perdão, seria impossível mantermos relacionamentos saudáveis com as pessoas e principalmente com Deus, em primeiro lugar com Deus. Porque Deus falou, vai lá, perdoa o seu irmão, depois você vem aqui pedir perdão pelos seus pecados. No entanto, apesar de ser tão importante, perdoar não é fácil. Principalmente para quem não segue o que diz a palavra de Deus. Para quem não tem a prática da leitura da palavra de Deus. Podemos dizer, que até tem acesso, lê, mas não põe em prática. Podemos dizer que o problema começa onde? Em nós. O problema começa dentro de nós. Infelizmente, não há um manual para que uma pessoa perdoe outra com rapidez e de coração. Mas alguns pontos importantes podem indicar o caminho das pedras. Deve-se, antes de tudo, admitir os meus próprios erros. Não há nenhum homem sem pecado e que não tenha causado dor em outra pessoa. Reconhecer isso é difícil, mas incrível que pareça, é um ponto importante quando se quer pedir perdão. Na verdade, o maior de todos os problemas com relação ao perdão é a dificuldade da pessoa perdoar antes a si mesma. As pessoas carregam culpas, às vezes, por longos anos e não conseguem tratar o problema. Elas deixam de evoluir, de crescer, ficam paradas no tempo, sofrendo por coisas do passado que não conseguem resolver. Tanto é que buscam bancos, buscam cadeiras de psicólogos, terapeutas, porque às vezes o problema está dentro de mim, não está no outro. Por trás do problema aparente há uma grande necessidade de perdão, às vezes próprio. E onde eu errei? Pede direção do Senhor. Onde eu errei que eu não estou conseguindo? Posso perdoar e não esquecer? Essa é uma das principais dúvidas quando se fala em perdão. Por exemplo, uma traição conjugal pode simplesmente sumir da memória da pessoa
quando ela resolveu perdoar o cônjuge? Não, gente. Posso perdoar e não esquecer? Não. As ofensas de um amigo podem desaparecer da mente de um dia para o outro? Do amigo, da esposa, do marido, do filho, do vizinho? Uma dívida financeira pode ser esquecida ao se libertar, perdão, do credor, do devedor, desculpa? Não. Uma frase para essa resposta, para esses sentimentos, é a seguinte: perdoar não é esquecer, mas é lembrar sem sentir dor. Aconteceu isso, aconteceu, ficou marcado? Ficou, mas está resolvido. Então, perdoar não é esquecer, é lembrar sem sentir dor. Perdoar e esquecer são coisas distintas. Esquecer uma ofensa é tão difícil quanto esquecer, por exemplo, um acidente de carro que aconteceu até quando éramos criança, por exemplo. Entretanto, assim como o acidente do passado, é só uma lembrança. O perdão tem essa capacidade de evitar que um erro, uma mágoa ou uma ofensa não influencie no meu relacionamento com aquela pessoa. Vai ser igual? Não. Não é porque eu perdoei que muitas vezes eu vou andar o tempo todo do lado dessas pessoas. Mas eu liberei perdão. Ficaram marcas. Mas eu não tenho mais dor. Se aquele ato contra mim ainda influencia a minha vida, é porque não houve um perdão de verdade. Não houve um perdão genuíno. Um exemplo disso, nós temos na própria Bíblia. José. José, o que aconteceu com ele? Era rejeitado por seus irmãos e chegou a ser vendido como escravo. E está lá em Gênesis 37. No entanto, Deus foi fiel a ele, a José, e alguns anos depois, José se tornou liderança no Egito. Quando seus irmãos foram ao seu encontro para comprar comida, eles nem sabiam quem era José. Eles não sabiam que era José lá, porque passavam por necessidades. Em Gênesis 45 diz que José perdoou seus irmãos. E ao final do texto ainda há a concretização do perdão entre os irmãos. E José beijou a todos os seus irmãos, chorando sobre eles. Está lá em Gênesis 45, 15. É um exemplo da Bíblia. Eu não preciso citar mais e muitos outros. As cicatrizes das consequências do nosso erro. Engana-se quem pensa que basta pedir perdão para ficar livre das consequências. É como se as marcas ficassem expostas no corpo e que por isso pode frequentemente serem lembradas pelos outros como exemplo negativo ou positivo. Vai depender do que você está vendo. Essas marcas, essas cicatrizes, ela pode ser de superação ou ainda de negativação, que ainda não foi resolvido. O erro é uma cicatriz, é como uma cicatriz. Fica para lembrarmos o que ocorreu. Ao contrário dos homens, Deus perdoa e esquece, mas a consequência se dá pelo erro da pessoa. Há vários textos da Bíblia que comprovam que Deus perdoa e esquece, mas o texto mais impressionante está em Miqueias 7, de 18 a 19. O que está escrito lá? Vamos lá. Abram a Bíblia de vocês, Miqueias 7, no versículo 18 ao 19. Diz assim a palavra: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança?
O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Glória a Deus por isso, amados. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém? Esse é o Deus que nós confiamos. Esse é o Deus poderoso. Esse é o Deus que a cada manhã as misericórdias se renovam. Ele tem prazer nas misericórdias, mas é um Deus que deu uma condição. Eu só perdoo os seus pecados se você perdoar os pecados dos outros. Se você liberar perdão, eu libero perdão aqui. Essa é a condição, é sine qua non. Errar é humano. Olha que frase que legal. Errar é humano, mas perdoar é divino. Essa é uma frase que a gente muitas vezes ou já citou, né? Ou já ouviu. Errar é humano, mas perdoar é divino. Essa expressão popular retrata bem como funciona o coração do homem, que está sujeito a pecar e que frequentemente, ao ser ofendido, quer pagar com a mesma moeda. Se alguém nunca me perdoou, por qual motivo eu vou perdoá-lo? Se uma pessoa sequer pede desculpas por pequenos equívocos, por que perdoar grandes mágoas guardadas ou causadas? Se alguém me causou dor, tem que sofrer também, nem que seja só um pouco. Olha como é o coração do homem. Olha o coração que ainda está voltado para as coisas do mal. Jesus chamou isso do quê? Dureza de coração. Está lá, Marcos 10:5 e Hebreus 4:7. Só podemos perdoar verdadeiramente com o auxílio de Deus e pedirmos a Ele que nos ensine a perdoar. É impossível perdoarmos por nós mesmos. Talvez o nosso maior erro e dificuldade em perdoar e ser perdoado é a ideia que somos capazes disso por nossas próprias forças. Não. Esse ditado acaba se tornando uma verdade, né, na vida do ser humano. Por um lado, essa frase popular mostra que todos pecam. Mas, de outro lado, mostra que aqueles que recebem o perdão de Deus aprenderam a perdoar seus semelhantes. Logo, ser cristão também é perdoar. Há sem dúvida algo divino nos nossos corações quando perdoamos. É como se experimentássemos a prova do amor de Deus para com seus filhos. Se Deus nos perdoa das nossas inúmeras falhas, como podemos nos colocar em uma posição de superioridade diante do próximo? Como se não estivéssemos sujeitos a erros. Se Deus perdoa, se joga os nossos pecados nas profundezas, mas Ele quer que nós primeiros perdoemos os nossos, para depois pedir perdão para Ele. É como se fizéssemos uma inversão. Então, se nós não estamos capazes de perdoar, nós devemos orar. Temos 6 passos para a gente poder entender e tentar aprender a perdoar. Primeiro deles, admita o erro. Antes de começar a pensar em perdoar uma pessoa, admita o seu erro. Se humilhe. Não seja superior. Porque nós não estamos mostrando humildade se a gente não admitir o nosso próprio erro. Converse com Deus. Converse com o Pai. Dobre os joelhos e peça a direção para que Ele te ajude a liberar esse perdão, porque ele está enraizado
no seu coração. Isso está te fazendo mal, está te trazendo doença espiritual. Às vezes até doença física. Reavalie a ofensa sofrida. As grandes mágoas são resultados da nossa mania, muitas vezes, de supervalorizar a ofensa sofrida. Temos o hábito de transformar um copo d'água num rio, ou uma gota num copo d'água. Como consequência, vivemos como? Magoados, ressentidos, sem dizer que infelizes, junto do Pai. Precisamos reavaliar as ofensas, até a que nós recebemos e a que nós fazemos. Devemos ser convictos de que todo ressentimento é destrutivo. Tudo que a gente fica ressentido é destrutivo. Quando não liberamos perdão, colocamos em nosso coração toda espécie de sentimento maléfico, ansiedade, angústia, amargura, raiva, ódio, que desestrutura o nosso ser sócio, psíquico, espiritual. Então nós sofremos biologicamente, socialmente, psiquicamente e espiritualmente. Como diz no Salmos 73, 21 e 22, vocês não precisam abrir, mas porque eu vou fazer só uma. Quando o coração se amargou e as entranhas que me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. E na NVI conclui: minha atitude para contigo era de um animal irracional. Olha só o que foi escrito para o salmista. Quando o coração se amargou e as entranhas, está lá, Salmo 73, 21 e 22. Quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Ou seja, meu coração pensava bruto e eu era um ignorante. E a minha atitude para contigo era de um animal irracional. Então nós temos que buscar por uma postura mental e equilibrada. Toda pessoa magoada desenvolve uma postura mental rígida, extremada e muitas vezes desequilibrada. Com isso passa a se sentir a grande vítima. Ai, tadinho de mim, veio para mim, essa mágoa é comigo. A gente fica vitimizado. E enquanto continuar assim, continua alimentando a dor e o sofrimento. Então, a única maneira de superar esse desconforto é fazendo uma mudança de postura mental. Ou seja, ter uma postura mental equilibrada. Peça perdão. Essa outra atitude, é a sexta atitude. Peça perdão. Dentro da possibilidade de circunstâncias, ou você procura a pessoa que magoou, peça perdão. E se não for possível de coração, você libera perdão na oração, com o seu Deus no quarto. O sentimento de raiva vai desaparecer. E para concluir, perdoar é o melhor caminho. Por mais que seja difícil e que fira o nosso orgulho. É que o nosso orgulho tem que ser ferido mesmo. A gente só consegue se humilhar quando a gente quebra esse orgulho. Muitas vezes não perdoamos porque achamos que somos melhores que os outros. Olha aí, nós estamos superiores a Deus. Mas devemos nos lembrar que nós também temos defeitos e nós pecamos. E mesmo assim, Deus sempre nos dá uma nova chance. Então, se Deus está disposto às suas misericórdias todas as manhãs, nós também temos que estar dispostos a uma nova chance com as pessoas que nos magoaram. Quando perdoamos, nós nos aproximamos do Senhor, e isso nos traz paz, saúde física, mental e espiritual. Por isso,
Se você foi ferido ou magoado por alguém e ainda não perdoou, tome coragem e procure essa pessoa o quanto antes. E a surpresa maior é esta: Deus se agradará de você e se trará, e você vai ficar mais próximo desse Deus. Esse Deus que libera misericórdias a cada manhã. Se você tem dificuldade de liberar perdão, decida perdoar. Você nunca irá perdoar alguém se você esperar sentir vontade. Quando eu tiver vontade, eu vou lá pedir perdão. Dependa de Deus. Você não vai conseguir perdoar sozinho, sem o poder do Espírito Santo. Obedeça a Deus. A Bíblia deixa claro que o que devemos fazer para perdoar aqueles que nos feriram é amar os seus inimigos e orar por eles. Abençoe e não amaldiçoe. Curva suas frontes. Santo e bendito Deus. Obrigado, Pai, por antes ter colocado essa palavra no meu coração. Tu sabes e é testemunha disso, de que eu tinha dificuldade de perdoar, sim. Mas quando o Senhor colocou o teu servo no meu caminho, e ele me ensinou que eu tenho que liberar perdão, uma nova liberdade chegou no meu coração. Obrigado, Pai. E se aqui, nesse momento, algum irmão ou alguma irmã, ou até em casa, que não teve o exercício de liberar perdão, ou que tem alguma mágoa, ou que tem alguma coisa ruim no coração, ó Pai, dê coragem a essa pessoa ou essas pessoas a liberar perdão, nesse momento até em oração. E que essa mensagem tenha tocado a todos, mesmo aquele que não precisa liberar perdão, mas aquele que vive o dia a dia debaixo da tua graça e debaixo da tua unção. Ó Pai, nos ajude, nos direcione, Pai. O Senhor deixou o teu Consolador, que é o teu Santo Espírito, e a cada incômodo nós tenhamos coragem de, no nosso quarto, entender se devemos ou não liberar perdão para os nossos irmãos, para os nossos parentes, para os nossos amigos. Porque agora a sua palavra me foi revelada que se nós não fizermos isso, de nada vai chegar a nossa oração até ti. Ó Pai, que tristeza. Que tristeza. Nós sabermos que o teu perdão, que o seu perdão só vai chegar se nós perdoarmos as ofensas sofridas. É triste, Pai. Por isso a gente pede a tua santa direção. Obrigado por essa mensagem e obrigado por mais um momento de estarmos aqui reunidos em comunhão. Oramos em nome de teu Filho Jesus. Amém.